Olá, povo de Deus. Só tenho a agradecer, a oportunidade de trazer, esse estudo, e só tenho a agradecer à igreja e a Deus por tudo isso. O estudo, dessa semana vem como tema Visitação, Nova Oportunidade e Fé Renovada. Esse estudo é do pastor Luiz Felipe de Azevedo, da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele traz um pouco, explanando a história de Ruth, do livro de Ruth, e vem falar um pouco para que nós venhamos entender e tirar lições através da vida de Ruth, através da vida de Noemi, através da vida de seus filhos, enfim, do que está se passando ali, para que nós venhamos entender melhor e compreender. E em meio a uma crise que estamos vivendo, que nós venhamos compreender o que Deus quis falar, o que Deus quis fazer, e aonde Deus estava, nesse momento de crise moral, de crise espiritual, crise governamental que eles estavam vivendo. O livro de Ruth tem um paralelo com o livro de Juízes, e esse paralelo nós podemos compreender que o livro de Ruth ele foi escrito provavelmente, não se sabe a data certa, mas provavelmente ele foi escrito no final do reinado do rei Davi. Ele foi escrito no final do reinado do rei Davi, ou em meio ao seu reinado. Porém, ele se passa, esse livro se passa na época dos juízes de Israel. E nós, para quem já leu o livro de Juízes, nós entendemos e sabemos que o livro de Juízes ele nos mostra uma degradação moral, uma frouxidão moral, nos mostra uma má administração governamental, nos mostra uma visão de uma depravação total naquele período. Então, aqui, nós vamos ver a família de Noemi saindo de sua terra por conta desse turbilhão de coisas, de infamidades e degradações. E eles saem, segundo o Dr. Russell Shedd, falando um pouco a respeito disso, ele vai dizer que eles saem de sua terra para buscar alimento em outro lugar por causa da fome que ali estava sendo instalada, mas eles saem de lá por causa da má administração, da má distribuição, das invasões de terra a respeito dos poderosos daquele tempo. Então eles saem de lá, vão buscar alimento e mantimento em outra terra e vão para a terra de Moabe. Noemi, Elimeleque, seu marido, que tinha seu nome como significado Deus, é rei, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom com o significado do seu nome fraqueza, e Quilion com o significado de falho ou aniquilação. Enfim, eles chegam à terra de Moabe, se instalam ali. Malom e Quilion se casam com 2 moabitas, uma chamada Ruth e a outra Orfa. E nesse contexto todo que eles estão vivendo de corrupção ali, saindo dali, uma crise moral, governamental, uma crise totalmente instalada na terra de Israel naquele período. Nós entendemos que Belém Efrata estava tendo um problema muito sério com a administração dos seus governantes. No segundo ponto, o autor vai trazer como tema, como título do segundo tópico, com Deus sempre há esperança de dias melhores. Aqui, Noemi escuta que Deus visitara seu povo, Deus visitara Belém Efrata. Agora havia pão ali. Eles saíram de lá porque não tinha mantimentos, havia uma degradação moral. E agora ela escuta. Só que quando ela escuta, o seu marido já era morto, Elimeleque agora já é morto, e seus 2 filhos também, Malom e Quilion. E ela se encontra com 2 noras, Ruth e Orfa. E ela escuta que agora em Belém Efrata tem pão, tem mantimento. O Senhor visitou a tua terra.
E Noemi, segundo o autor, saiu, né, de Belém em desobediência ao Senhor. Segundo o autor do estudo, né, Luiz Felipe Azevedo, ele vai dizer que Noemi saiu de lá em desobediência porque nunca era para eles terem saído de sua terra. Em meio à crise era para eles terem permanecido ali, mas ela resolve sair. Ela resolve sair, tanto ela quanto seu marido, seu esposo, resolvem sair de lá. Aqui, quando o autor do estudo diz com Deus sempre há esperança de dias melhores, ele quer dizer que mesmo na desobediência de Noemi, em ter saído de lá, né, mesmo na sua falha de sua saída, Deus ainda se mostra a sua graça, visitando o seu povo e dando a oportunidade a ela de retornar. Agora ela recebe a oportunidade de retornar. E aqui é o que Deus está dizendo, que em meio à desobediência, nós devemos voltar ao caminho. Nós devemos voltar à aceitação de Deus. Nós devemos voltar aos braços do Pai. Como aquele que faz uma comparação com o filho pródigo, em Lucas 15, 17, que vai dizer que o filho pródigo, lamentando, ele desabafa dizendo que os trabalhadores de seu pai tinham pão com fartura. E agora ela se encontra na mesma situação. Na minha casa agora tem pão com fartura. Em Belém Efrata tem pão com fartura. Belém Efrata, eles eram efrateus por causa que Belém naquele período era chamada de Belém Efrata. Então, casa do pão, ela pensava em retornar para lá. Só que agora ela tem 2 noras moabitas que ela tem que se preocupar. Por causa que é o que nós vamos ver agora no terceiro ponto. Por vezes agimos na tentativa de encobrir nossa desobediência. Ela tem agora 2 noras moabitas e ela tem a oportunidade de voltar para a sua terra, Belém Efrata. Só que agora Noemi tem a oportunidade de voltar, porém não quer levar Ruth órfã. Para uma israelita isso é meio que improvável, porque nós podemos ver Moisés tomando uma atitude diferente de Noemi. Quando Moisés fala com seu sogro, ele diz: vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel, em Números 10, 29. Então, vem conosco, meu sogro, que o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Diferente da atitude de Noemi. Agora ela escuta que em Belém, em Efrata, tem pão, tem mantimento, tem 2 noras moabitas. Então, o certo é ela dizer: venham conosco, segundo o autor, venham conosco, que em Belém tem mantimento, que em Belém tem suprimento. Só que o que foi que ela disse? Não, vão para seu Deus, vão para a sua terra, procurem casar-se, vão... Enfim, Orfa não insistiu muito e retornou, mas Ruth permaneceu firme. Mas o que nós devemos pensar é sobre a atitude de Noemi. O porquê que ela não quis levar as 2. Ela não quis levar pelo fato de que, segundo o autor, ele vai interpretar dizendo que diz respeito a seus filhos, aos filhos de Noemi, eles não poderiam ter casado com moabitas. Então, segundo o autor, ele vai dizer que Noemi tinha vergonha ou receio de chegar em Belém com uma nora moabita, e o que eles iam pensar? Que ela tinha transgredido a lei de Moisés, segundo o autor vai dizer, que elas tinham transgredido a lei de Moisés, de que seus filhos tinham casado com moabitas, pessoas de outros povos. E aí ela insiste para que tanto Ruth quanto Orfa viessem a voltar aos seus deuses, tomar uma atitude contrária ao que estava no coração de Ruth. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que
confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então nós entendemos que, com a atitude de Noemi, nós não devemos encobrir nossas transgressões. Nós devemos confessar e deixar e nunca mais fazer. Quarto e último ponto, nós entendemos aqui tem como tópico a prova da graça soberana de Deus na conversão de Ruth. Ruth retorna. Ruth vai dizer a Noemi: o seu Deus será o meu Deus. Ruth mostra uma extrema fidelidade a Noemi. Não só a Noemi, mas ao seu Deus. Ruth tinha tudo para não seguir o caminho. Ruth tinha tudo para não ser, agora do Senhor. Porque Ruth tinha uma cultura diferente. Ruth comia uma comida diferente. Ruth cultuava diferente. Ruth se vestia diferente. Ruth tinha tudo para tomar um caminho contrário ao que Noemi estava seguindo. Mas Ruth, ela viu nas coisas de Deus, que ela viu na obra do Senhor e Salvador que era o melhor para ela. Então ela se manteve firme e fiel e ela se converte, ela muda o seu coração para as coisas de Deus. E nós entendemos também que Deus tem um prazer em mostrar sua misericórdia. Ruth não foi aceita por Deus porque fazia boas obras. Deus a salvou e por isso ela fez boas obras. Nós podemos ver em Efésios 2,8 que diz: sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus salvou soberanamente, é isso que nós entendemos. Ruth, Deus a resgatou, Deus a amou, a salvou em meio à crise. E Ruth teve uma boa atitude, uma ótima atitude em fidelidade, em meio a um governo corrupto, a um sistema corrupto. Mas Ruth foi fiel, foi verdadeira, cumpriu a sua palavra, seguiu, mesmo que ela deu passos no escuro, sem conhecer muito bem aonde ela ia entrar, mas ela seguiu, ela continuou a caminhar. E com esse estudo nós compreendemos que Deus nos dá a oportunidade, Ele nos visita em meio à crise, Ele nos chama mesmo desobedientes, Ele nos dá a oportunidade de retornarmos aonde saímos, Ele nos salva e nos dá graça, e isso nós podemos aprender. E o mais lindo em tudo isso é que nós entendemos a chamada geral de Deus, que esse Deus está disposto a salvar todas as tribos, nações e raças e línguas de todo o mundo. E aí nós aprendemos que aqui há que a expiação de Cristo ela foi para todas as nações. E é isso que nós aprendemos com a vida de Ruth através do estudo do pastor Luiz Felipe de Azevedo Correia.